Eduardo Pereira, magnata bilionário da tecnologia, achava que tinha tudo: um império próspero, um casamento perfeito e uma vida de poder e prestígio. Mas quando Clara Santos, sua ex-namorada de cidade pequena, chega ao altar com 3 meninos idênticos que carregam seu sorriso, tudo muda. O que se desdobra não é apenas o desvendamento de segredos ou o colapso de antigas ambições. É uma jornada comovente de redenção, paternidade e a descoberta de que a verdadeira riqueza reside no amor, não na fortuna. O caminho de Eduardo para se tornar o pai que ele nunca teve é repleto de risos, lições e panquecas. Ele superará o desafio e encontrará seu final feliz, não em salas de reuniões, mas em histórias de ninar e casas na árvore. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Eduardo Pereira estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu apartamento na cobertura, ajustando sua gravata feita sob medida. Tudo em sua vida era perfeito, exatamente como ele sempre quis. Aos 40 anos ele tinha tudo: uma empresa de tecnologia bilionária, uma magnífica casa com vista para o Parque Ibirapuera e uma bela noiva socialite que em breve se tornaria Sra. Pereira. Senhor, a organizadora do casamento está na linha 1, disse sua assistente da porta. Ela precisa da aprovação final para a fonte de champanhe. Diga a ela que tudo o que Vanessa quiser, ela terá, disse Eduardo, sem se dar ao trabalho de se virar. Dinheiro não era problema para este casamento. Tinha que ser o evento social do ano. Todos os importantes estariam lá. A lista de convidados estava em sua mesa, e seus olhos voltavam constantemente para um nome que ele havia adicionado na noite anterior, depois de muitos copos de uísque: Clara Santos. Sua ex-namorada de 5 anos atrás, a única mulher que já lhe dissera não. Ela provavelmente ainda estava ensinando na pré-escola em uma pequena cidade em Petrópolis, vivendo sua vida simples. O pensamento o fez sorrir. Você tem certeza de convidá-la? Jaime Souza, seu melhor amigo e padrinho, perguntou quando Eduardo lhe contou sobre o convite. Parece um pouco cruel. É perfeito, Eduardo insistiu. Ela verá exatamente o que abriu mão. A vida que ela poderia ter tido se apenas tivesse compreendido minha ambição. Agora, 3 semanas antes do casamento, Eduardo estava sentado em sua mesa em seu escritório na cobertura, olhando para o horizonte de São Paulo. Sua secretária trouxe o correio do dia e lá estava, o cartão RSVP de Clara. Seu coração realmente pulou uma batida quando ele viu sua caligrafia organizada. Sim, irei comparecer, lia-se simplesmente. E abaixo disso, mais 3 convidados. Eduardo riu. Então ela estava trazendo reforços. Provavelmente sua irmã e pais para ajudá-la a superar o constrangimento. Isso tornaria seu triunfo ainda mais doce. Naquela noite, no jantar com Vanessa no DOM, sua noiva estava revisando os detalhes finais do casamento. Ela estava deslumbrante em seu vestido de grife, seu anel de noivado de diamante refletindo a luz a cada movimento de sua mão. Querido, você está me ouvindo? A voz de Vanessa cortou seus pensamentos. Eu estava dizendo que só as flores da igreja custaram 40 mil reais. Não é maravilhoso? Todos falarão deste casamento por anos. Claro, querida, respondeu Eduardo, alcançando sua taça de vinho. Tudo o que te deixa feliz. Mas, tarde naquela noite, sozinho em seu escritório, Eduardo se viu pesquisando o nome de Clara no Google. Não havia muito, apenas algumas menções em jornais locais sobre eventos escolares, nenhuma presença nas redes sociais, nenhuma maneira de ver como ela estava agora, como sua vida havia se desenrolado. Mas não importava. Em breve, ele veria seu rosto quando ela entrasse em seu casamento e percebesse o que havia perdido. As semanas passaram em um turbilhão de preparativos finais. Vanessa estava constantemente correndo de um compromisso para outro, provas finais de vestido, reuniões com o buffet, entrevistas com revistas sociais sobre suas próximas núpcias. Você viu a última matéria? Ela perguntou mostrando o celular. Eles estão nos chamando de casal poderoso do ano em São Paulo. Eduardo assentiu, mas sua mente divagou para a última vez que ele havia visto Clara. Era uma noite chuvosa em Petrópolis e ela estava chorando. Eu não me mudarei para São Paulo, ela dissera. Eu não vou deixar de ensinar só para ser um enfeite em seus eventos de negócios. Se
Você me amasse, você não me pediria isso. Ele havia se afastado naquela noite, convencido de que ela estava sendo egoísta, incapaz de ver o quadro geral. Agora, 5 anos depois, ele valia bilhões e seu casamento estaria em todas as principais publicações. No dia anterior ao casamento, Eduardo estava no grande salão de baile do Hotel Unique, observando o exército de trabalhadores preparando-se para o evento de amanhã. 500 convidados encheriam aquela sala, jantando em pratos de R$ 1.000 e bebendo champanhe que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Senhor Pereira, a coordenadora do casamento, se aproximou dele. Temos a contagem final de convidados. 498 participantes confirmados, incluindo Clara Santos mais 3. Eduardo sorriu para si mesmo. Em menos de 24 horas, ele teria tudo o que sempre quis. A esposa perfeita, o casamento perfeito e a vingança perfeita sobre a única mulher que ousara rejeitá-lo. Naquela noite, no jantar de ensaio, Vanessa brilhou em um vestido branco de grife, conversando com seus convidados sobre sua próxima lua de mel em Fernando de Noronha. Eduardo a observou trabalhando a sala, a imagem perfeita de sofisticação e sucesso. Você está bem? Jaime perguntou, vindo se posicionar ao lado dele. Você parece distraído. Só pensando em amanhã, respondeu Eduardo, e não era totalmente mentira. Ele estava pensando em amanhã, mas não em Vanessa descendo o corredor. Ele estava pensando na expressão de Clara quando ela visse tudo o que poderia ter tido. De volta à sua cobertura naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ele ficou parado em sua janela, olhando para as luzes da cidade, sentindo-se como um rei inspecionando seu reino. Amanhã seria perfeito. Tudo seria perfeito, se ele soubesse o quão errado estava. A manhã do casamento amanheceu brilhante e clara sobre São Paulo. Na suíte nupcial do Hotel Unique, dúzias de trabalhadores corriam por todos os lados, preparando-se para o evento social do ano. Eduardo ficou perto da janela, já vestido em seu smoking, observando os convidados chegarem em seus carros de luxo. Os fotógrafos da Vogue chegaram, anunciou sua assistente. Eles querem algumas fotos de você se preparando. Eduardo assentiu, virando-se para encarar as câmeras com seu sorriso ensaiado. Isso era exatamente pelo que ele havia trabalhado tanto, para ser importante o suficiente para que até mesmo se arrumar para seu casamento fosse digno de notícia. Senhor Pereira, a coordenadora do casamento o chamou da porta. Os convidados estão começando a chegar. Você gostaria de cumprimentá-los? Ele seguiu para o grande hall de entrada, apertando mãos e aceitando parabéns. Cada vez que a porta se abria, seus olhos se esgueiram para ver quem estava entrando. Onde estava Clara? Ela havia perdido a coragem? Então ele ouviu o som de crianças rindo. Isso era estranho. Este era para ser um casamento apenas para adultos. Ele se voltou para o som e todo o seu mundo parou. Clara Santos estava na porta, mais bonita do que ele lembrava em um simples vestido azul, mas não foi sua aparência que paralisou seu coração. Foram os 3 garotos segurando suas mãos. 3 rostos idênticos, com seu cabelo escuro, seus olhos verdes e seu sorriso com covinhas. Olá, Eduardo, disse Clara calmamente. Faz tempo. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para os 3 meninos, depois para Eduardo, depois de volta para os meninos. A semelhança era inegável. O que? Eduardo não conseguia formar palavras. Suas pernas estavam fracas. O que é isso? Estes são seus filhos, disse Clara, sua voz firme. Liam, Lucas e Léo. Meninos, digam olá para o pai de vocês. Os trigêmeos o olharam com olhos curiosos. Oi, disseram em uníssono perfeito. E Eduardo sentiu a sala girar. Senhor Pereira, a coordenadora do casamento apareceu ao seu lado. Tudo bem? A senhora Almeida está perguntando por você. Ela está esperando na suíte nupcial com os fotógrafos. Vanessa, sua noiva, o casamento, tudo estava desmoronando. Clara, ele conseguiu dizer, precisamos conversar. Agora. Ele a levou e os meninos para uma sala particular fora do hall principal, sua mente correndo. Os meninos imediatamente encontraram uma tigela de balas de menta na mesa de café e começaram a contá-las, dividindo-as igualmente entre si. Eles têm 4 anos e meio, disse Clara, antes que ele pudesse perguntar. Descobri que estava grávida 2 semanas depois. Que você foi embora.
Tentei entrar em contato com você, mas você havia trocado seus números. Seu escritório disse que você não atendia chamadas de... Qual era a frase? Pessoas desconhecidas. Eduardo observou os meninos, seus filhos, brincando com as balas de menta. Eles eram tão organizados, tão metódicos, assim como ele. Por que você não tentou mais? Ele exigiu. Estes são meus filhos. São? A voz de Clara era aguda. Você deixou muito claro naquela noite que sua carreira era a única coisa que importava para você. Decidi que meus filhos mereciam algo melhor do que um pai que os via como um inconveniente. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu. Vanessa estava lá em seu vestido de noiva, o rosto branco de fúria. O que está acontecendo? Ela exigiu. Todos estão falando sobre 3 garotos que são exatamente iguais a você. Quem é essa mulher? Os trigêmeos olharam para a voz alta de Vanessa, movendo-se instintivamente para mais perto de sua mãe. Eduardo viu medo em seus olhos e algo dentro dele se quebrou. Vanessa, ele disse, preciso que você se acalme. Se acalmar? Ela gritou. No meu dia de casamento, eu descubro que você tem 3 filhos secretos. Era este o seu plano? Ela se voltou para Clara. Você planejou isso? Para arruinar meu dia perfeito? Ninguém está tentando arruinar nada, disse Clara calmamente. Os meninos só queriam conhecer o pai deles. Iremos embora se for isso que você quiser. Não! A palavra irrompeu de Eduardo antes que ele pudesse pará-la. A ideia de ver seus filhos irem embora de repente se tornou insuportável. O que você disse? A voz de Vanessa estava mortalmente calma. Eu disse não. Eduardo repetiu mais forte desta vez. Eles são meus filhos, Vanessa. Preciso falar com eles. Com Clara. Tudo bem, Vanessa cuspiu. Converse com eles. Mas, entenda isso. Se você não estiver naquele altar em 20 minutos pronto para se casar comigo e esquecer que isso aconteceu, não se preocupe em vir. Ela saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Os meninos tinham parado de brincar com as balas de menta e estavam observando os adultos com expressões preocupadas. Mãe? Um deles, Lucas, Eduardo pensou, falou. Estamos em apuros? Não, querido, Clara o assegurou. Tudo bem, mas tudo não estava bem. Eduardo olhou para o relógio. 20 minutos. Ele tinha 20 minutos para tomar a maior decisão de sua vida. Clara, ele disse, sua voz rouca. Preciso saber tudo. Sobre eles, sobre você. Sobre os últimos 5 anos. Você não tem tempo, ela lembrou. Sua noiva está esperando. Eduardo olhou para os 3 garotos que tinham seus olhos. Seu sorriso, seus traços. Eles estavam examinando a sala agora, apontando padrões no papel de parede, trabalhando juntos para contar as flores nos vasos. Eles eram brilhantes. Eles eram lindos. Eles eram dele. Talvez, ele disse lentamente, ela terá que continuar esperando. Do lado de fora da sala particular, os sons de 500 convidados esperando por um casamento ficaram mais altos. Lá dentro, Eduardo não conseguia tirar os olhos de seus filhos, que agora estavam fazendo desenhos com giz de cera que Clara havia tirado da bolsa. Eles sempre carregam giz de cera, explicou Clara, seguindo seu olhar. Eles adoram desenhar. Prédios, principalmente Léo. Ele já está projetando suas próprias casas, assim como eu costumava fazer, disse Eduardo suavemente, lembrando-se dos esboços arquitetônicos que haviam preenchido seus cadernos de infância. Uma batida forte na porta os fez pular. Jaime Souza, o padrinho de Eduardo, espiou. Eduardo, o pai de Vanessa está procurando por você. Ele está descontente. Diga a eles que preciso de mais tempo, disse Eduardo sem tirar os olhos dos meninos. Depois que Jaime saiu, Clara suspirou. Você deveria ir. Isso não é justo com Vanessa. Injusto? A voz de Eduardo aumentou. E quanto ao que é justo para mim, você manteve meus filhos em segredo por 5 anos. Os meninos olharam para sua voz alta. Clara fez um gesto para que eles continuassem desenhando, e então se voltou para Eduardo. Deixe-me falar sobre justiça, ela disse calmamente. Justiça era morar sozinha, no meu pequeno apartamento, vomitar todas as manhãs enquanto tentava ensinar 20 crianças na pré-escola. Justiça era trabalhar 2 empregos durante minha gravidez, porque eu não podia me dar ao luxo de tirar uma folga. Justiça era não ter ninguém para segurar minha mão durante a cesariana de emergência, quando os médicos perceberam que eram trigêmeos.
Eduardo sentiu cada palavra como um soco no estômago. Sua irmã estava no Afeganistão com o exército. Meus pais tinham acabado de se aposentar na Flórida. Eu estava sozinha, Eduardo. Completamente sozinha. Um dos meninos, Liam, veio e puxou a manga de Clara. Mãe, podemos mostrar a ele nossos boletins? Clara pegou na bolsa e tirou 3 papéis levemente amassados. Eduardo os pegou com mãos trêmulas. Todos cada um deles. Eles estão no programa de superdotados, disse Clara orgulhosamente. A escola queria avançá-los de ano, mas achei melhor que eles ficassem com crianças da própria idade. Isso é exatamente o que minha mãe fez por mim, disse Eduardo, sua voz grossa. Eu sei. Eu me lembrei de você me contando sobre isso. Eu tentei tanto tomar as decisões certas para eles. Cada escolha, cada sacrifício foi por... Eles, outra batida na porta. Desta vez era a coordenadora do casamento, parecendo frenética. Senhor Pereira, por favor, a senhora Almeida está ameaçando cancelar tudo se você não vier agora. Eduardo a mandou embora e então se voltou para Clara. Como você fez isso? Criá-los sozinha? Um dia de cada vez, disse Clara. Eu me mudei para um apartamento menor, peguei empregos extras de tutoria. Meus vizinhos me ajudaram a cuidar deles quando eu trabalhava à noite no restaurante. Não era a vida que você teria querido. O que você quer dizer? Naquela noite, quando você foi embora, você disse que não podia ser amarrado a uma vida de cidade pequena, que você era destinado a coisas maiores. Lembra? Eduardo se lembrou. Ele tinha tanta certeza de si, tão certo de que seus sonhos de riqueza e poder valiam qualquer sacrifício. Mãe? Desta vez foi Lucas. Podemos mostrar a ele nosso projeto de ciências, aquele que ganhou o primeiro lugar? Clara pegou um tablet e mostrou a Eduardo um vídeo dos meninos apresentando seu projeto sobre energia renovável. Eles eram brilhantes, articulados, apaixonados, assim como ele naquela idade, antes que dinheiro e status se tornassem seus únicos objetivos. Eles são incríveis, ele sussurrou. Eles são, e eles perguntaram por você. À medida que eles ficaram mais velhos, eles perceberam que outras crianças tinham pais. Eu nunca disse nada de ruim sobre você. Eu só disse a eles que o papai deles tinha um caminho diferente na vida. A porta se abriu novamente. Desta vez era a própria Vanessa, ainda em seu vestido de noiva. Chega! Ela gritou. Eduardo, isso é ridículo. Essas crianças não podem ser suas. Ela obviamente está atrás do seu dinheiro. Os trigêmeos se agruparam, assustados com sua raiva. Eduardo viu o lábio inferior de Léo tremer e algo se quebrou dentro dele. Huxley, não ouse perturbar meus filhos, ele disse, sua voz fria. Clara, mais alguém sabe sobre os meninos? Apenas minha irmã e meus pais. O lábio inferior de Léo tremeu e algo se quebrou dentro dele. Não ouse perturbar meus filhos, disse ele, a voz fria. Clara, mais alguém sabe sobre os meninos? Apenas minha irmã e meus pais. A Vanessa vai aproveitar muito essa situação e precisamos protegê-los. Ele se voltou para Vanessa. Sinto muito, mas não haverá casamento hoje. O rosto de Vanessa ficou vermelho. Você não pode estar falando sério. Você está escolhendo eles em vez de mim? Em vez de tudo o que construímos? Construímos? Eduardo riu amargamente. Construímos uma imagem perfeita, Vanessa. Só isso. Esses meninos, eles são reais. São minha carne e meu sangue. E eu já perdi muito. Vanessa arrancou o véu e o jogou nele. Você vai se arrepender disso. Meu pai vai desistir da fusão. Você vai perder milhões. Eu não me importo, disse Eduardo, e se surpreendeu ao perceber que falava a verdade. Depois que Vanessa saiu furiosa, Clara o olhou incerta. Eduardo, eu não vim aqui para arruinar seu casamento. Podemos fazer algum tipo de acordo. Não, disse ele firmemente. Chega de acordos. Chega de perder momentos de suas vidas. Ele se ajoelhou ao nível dos meninos. Vocês gostariam de tomar um sorvete? Eu realmente gostaria de conhecê-los. Os trigêmeos olharam para a mãe interrogativamente. Clara hesitou. Então, acenou com a cabeça. Sorvete parece bom, disse ela suavemente. Mas, Eduardo, há 500 pessoas lá fora esperando por um casamento. Eduardo se levantou, endireitou os ombros e pegou o telefone. Jaime, entra aqui. Preciso que você faça um anúncio e ligue para minha equipe de relações públicas. As coisas estão prestes a ficar interessantes. Enquanto Jaime entrava na sala, os meninos voltaram aos seus desenhos.
Eduardo os observou trabalhando juntos, compartilhando giz de cera e ideias, se apoiando da maneira como ele sempre desejou ter irmãos para apoiá-lo. Mais uma coisa, disse ele a Jaime. Ligue para meu corretor de imóveis, preciso ver casas em Petrópolis. O Hotel Unique entrou em caos quando Jaime anunciou que o casamento havia sido cancelado. Repórteres que haviam vindo para cobrir o evento social do ano em São Paulo, de repente se viram com uma história muito maior. O noivo bilionário havia descoberto que tinha trigêmeos secretos. Mande meu carro para os fundos, Eduardo disse à sua equipe de segurança, e certifique-se de que ninguém tire fotos dos meninos. Clara estava ajudando os trigêmeos a guardar seus giz de cera quando o pai de Vanessa, Ricardo Almeida, invadiu a sala. Você enlouqueceu, gritou ele para Eduardo. Você tem ideia do que isso vai fazer com nossos preços de ações? O processo de fusão já está sendo processado. Então desfaça-o, disse Eduardo calmamente, observando Léo segurar as mãos dos irmãos, protegendo-os. A visão lhe doía o coração. A família vem em primeiro lugar. Família? Ricardo zombou. Você conhece essas crianças há 1 hora. E é exatamente por isso que não posso perder mais 1 minuto, respondeu Eduardo. Ele se voltou para Clara. Há uma entrada lateral. Deixe-me levá-los a um lugar tranquilo onde possamos conversar. Clara parecia incerta. Os meninos têm aula amanhã. Por favor, disse Eduardo suavemente. Apenas me dê hoje. Antes que Clara pudesse responder, o telefone de Eduardo explodiu com notificações. Alguém havia vazado a história para a imprensa. Manchetes já estavam aparecendo. Filhos secretos de bilionário atrapalham casamento de alta sociedade. Mamãe? Lucas perguntou, parecendo preocupado. Por que as pessoas estão tirando fotos pelas janelas? Eduardo imediatamente se moveu para bloquear a visão dos meninos. Meu apartamento tem segurança. Estaremos seguros lá, longe de tudo isso. Seu apartamento? Clara balançou a cabeça. Eduardo, nós não podemos simplesmente entrar no seu mundo. Os meninos têm suas rotinas, seus amigos. Então, deixe-me entrar no seu, disse ele rapidamente. Eu quis dizer o que disse sobre procurar casas em Petrópolis. Posso administrar a empresa de qualquer lugar. Jaime os interrompeu. Eduardo, Vanessa está dando entrevistas no saguão. Ela está dizendo a eles que Clara planejou isso, que tudo é um esquema para conseguir dinheiro. Eduardo viu a dor cruzar o rosto de Clara. Preciso consertar isso, disse ele. Deixe-me protegê-la e aos meninos, por favor. Clara olhou para seus filhos, que observavam os adultos com expressões preocupadas. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas só por hoje. Vamos ouvir o que você tem a dizer. A fuga do Hotel Unique pareceu algo saído de um filme. Seguranças formaram uma barreira ao redor deles enquanto corriam pelos corredores de serviço. Os meninos, animados com a aventura, riram enquanto o motorista de Eduardo os ajudava a entrar na parte de trás de um SUV de luxo com vidros escuros. Seu carro é chique, observou Liam enquanto eles se afastavam do hotel. Muito chique, resmungou Clara, sentindo-se desconfortável nos bancos de couro. Eduardo observou no espelho retrovisor enquanto seus filhos pressionavam seus rostos contra as janelas, apontando para prédios altos e canteiros de obras. Eles eram tão curiosos, tão cheios de vida. Como ele havia vivido tanto tempo sem conhecê-los? No apartamento, os olhos dos meninos se arregalaram com as janelas do chão ao teto e a vista do Parque Ibirapuera. Podemos desenhar os prédios? Léo perguntou animado. Claro, disse Eduardo, ansioso para agradar. Tenho papel de desenho de verdade no meu escritório. Enquanto os meninos se acomodavam com seus materiais de arte, Clara ficou sem jeito na sala de estar enorme. Eu nunca quis seu dinheiro, disse ela de repente. Você tem que acreditar nisso. Eu acredito, respondeu Eduardo. Você poderia ter pedido pensão alimentícia a qualquer momento, entrar com um processo de paternidade, ir para a imprensa, mas você não fez. Eu só queria que eles fossem felizes, crianças normais, não histórias de tabloides. O telefone de Eduardo tocou. O conselho administrativo de sua empresa exigindo uma reunião de emergência. Ele recusou a ligação. Eles vão tomar partido, sabe, disse ele. A família de Vanessa, meus investidores, a imprensa, alguns vão acreditar que você está atrás de dinheiro, outros vão achar que eu a abandonei deliberadamente. Não foi isso que você fez? Clara perguntou baixinho. Eu não sabia deles, insistiu Eduardo.
Mas sim, eu a abandonei. Eu estava tão focado em me tornar isso. Ele gesticulou para o luxo ao redor deles, que eu esqueci o que realmente importa. Um grito de riso de seu escritório os interrompeu. Eles descobriram que os meninos haviam encontrado sua antiga mesa de desenho e estavam revezando-se, girando na cadeira de arquiteto. "Cuidado!" exclamou Clara automaticamente. "Tudo bem", disse Eduardo, observando-os brincar. "Eu costumava fazer a mesma coisa no escritório do meu pai." Ele fez uma pausa, antes dele perder tudo jogando e nos abandonar. A expressão de Clara amoleceu. "Você nunca me contou isso." "Eu nunca contei a ninguém. É por isso que trabalhei tanto para ficar rico, para ser respeitado. Eu pensei que se eu tivesse dinheiro suficiente, poder suficiente, eu nunca mais poderia ser machucado assim. E agora? Agora eu olho para eles e percebo que quase cometi o mesmo erro que meu pai, escolhendo outra coisa em vez das pessoas que mais importam." Seu telefone vibrou novamente, desta vez com alertas de notícias. Fotos dos meninos já estavam online. A história estava se espalhando. "Precisamos nos antecipar a isso", disse ele. "Deixe-me ligar para meus advogados. Estabelecer um acordo de custódia adequado. Vou comprar uma casa perto de você, passar todos os momentos livres com eles. Quero ser o pai deles, Clara, um pai de verdade." "Não é tão simples", protestou Clara. "Você não pode simplesmente entrar nas vidas deles e assumir o controle. Eles precisam de estabilidade, rotina." "Então me ensine", disse Eduardo desesperadamente. "Ensine-me como fazer parte do mundo deles, em vez de tentar arrastá-la para o meu." Antes que Clara pudesse responder, Lucas entrou correndo. "Mamãe, papai, olha o que desenhamos." Era a primeira vez que algum deles o chamava de pai. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos, enquanto Lucas orgulhosamente mostrava um desenho de uma casa. "É onde todos nós podemos morar", explicou Lucas. "Veja, quarto para todos." Clara e Eduardo trocaram olhares por cima da cabeça do filho. A simples sabedoria das crianças, vendo uma solução onde os adultos viam apenas complicações. "É perfeito", disse Eduardo suavemente, significando muito mais do que apenas o desenho. Do lado de fora, repórteres estavam se reunindo na rua abaixo. Lá dentro, 3 meninos estavam redesenhando o escritório do pai, sem saber que sua simples presença já havia redesenhado seu coração. A vida que Eduardo havia cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor. Seu casamento foi arruinado, seus negócios estavam em risco e as manchetes de amanhã seriam brutais. E ainda assim, observando seus filhos brincarem juntos, ouvindo-os o chamarem de pai, ele sabia que nunca havia tomado uma decisão melhor em sua vida. Na manhã de segunda-feira, a história estava em todos os lugares. Eduardo estava sentado em seu escritório em casa, assistindo aos programas matutinos de notícias dissecarem cada detalhe do casamento que não aconteceu. Vanessa já havia aparecido em 3 programas, se pintando como vítima de uma armação cruel. Ela o prendeu. Vanessa chorou no Bom Dia Brasil. Ela esperou até o dia do nosso casamento para colocar essas crianças nele. Que tipo de mãe faz isso? Com seus filhos, os meninos estavam de volta em Petrópolis com Clara, se preparando para a escola. Eduardo queria que eles ficassem mais tempo, mas Clara foi firme. Eles precisavam de sua rotina normal. Ele verificou seu telefone novamente, esperando ver uma mensagem dela. "Senhor?" Sua assistente apareceu na porta. "O conselho está exigindo uma reunião de emergência. E o Sr. Almeida está ameaçando processar por quebra de contrato sobre a fusão." "Deixe-o", disse Eduardo, seus olhos fixos em uma foto que Clara havia deixado ele tirar dos meninos. "Tenho coisas mais importantes para me preocupar." Naquele momento, seu telefone tocou. Era Clara. "A imprensa nos encontrou", disse ela, a voz apertada de preocupação. "Eles estão do lado de fora da escola. Os meninos estão assustados." Eduardo estava de pé imediatamente. "Estou a caminho. Não deixe que eles falem com ninguém." Ele correu para seu carro, ignorando os repórteres acampados do lado de fora de seu prédio. Durante a viagem para Petrópolis, seu advogado ligou com atualizações. "A família de Vanessa está sedenta de vingança", alertou o advogado. "Eles estão alegando que você sabia das crianças o tempo todo, que esta foi uma tentativa deliberada de sabotar a fusão. E eles não são os únicos.
As ações de sua empresa caíram 15% desde sexta-feira. Eu não me importo com as ações, Eduardo retrucou. Encontre uma maneira de manter os nomes dos meus filhos fora da imprensa. Eles são inocentes em tudo isso. Quando ele chegou à escola primária, a cena era um caos. Repórteres enfileirados na rua, câmeras piscando. Ele encontrou Clara no escritório da diretora com os meninos, que se iluminaram quando o viram. "Papai!" gritaram eles em uníssono, e apesar de tudo, seu coração disparou com a palavra. "Vamos resolver isso", prometeu a Clara. Então ele se voltou para a diretora. "Vou transferi-los para uma escola particular, algum lugar com melhor segurança." "Não", protestou Clara. "Eduardo, você não pode simplesmente tomar essas decisões. Esta é a escola deles. Os amigos deles estão aqui. Os pais dos amigos deles estão dando entrevistas sobre nós", Eduardo retrucou. "Eu vi 3 deles na TV esta manhã." Os meninos assistiram a essa troca com rostos preocupados. Léo, sempre o mais sensível, começou a chorar. "Eu não quero sair da turma da senhora Peterson", soluçou ele. "Vamos fazer o projeto espacial na próxima semana." Eduardo e Clara trocaram olhares culpados. Eles já estavam falhando na coparentalidade, deixando seu próprio drama abalar as crianças. "Tudo bem", disse Eduardo suavemente, ajoelhando-se ao lado de Léo. "Ninguém está deixando a escola deles. Mas que tal instalarmos alguma segurança para manter essas pessoas barulhentas com câmeras longe?" Clara acenou com a cabeça agradecida. "Isso parece razoável." Naquele momento, o telefone de Eduardo vibrou. Seu rosto escureceu ao ler a mensagem. "O que foi?" perguntou Clara. "O pai de Vanessa. Ele está convocando uma coletiva de imprensa. Diz que tem provas de que tudo foi uma armação." "Que prova ele poderia ter?" exigiu Clara. "Não há nenhuma armação!" Antes que Eduardo pudesse responder, sua irmã, Rebeca, invadiu o escritório. Ele não a via há meses. Ela se recusara a comparecer ao casamento dele, dizendo que Vanessa era errada para ele. "Eu vim assim que vi as notícias", disse. Rebeca então parou ao ver os meninos. "Meu Deus, eles são a sua cara nessa idade." Os trigêmeos olharam para sua recém-descoberta tia com curiosidade. "Você é a irmã do nosso papai?" perguntou Liam. "Sim, sou." Rebeca sorriu. Então se voltou para Clara. "Sinto muito por tudo isso, mas eu tenho que dizer, eu sempre esperei que ele a encontrasse novamente." "Você sabia dela?" perguntou Eduardo surpreso. "Claro que sabia. Clara era a única mulher que você sempre amou e que o amou de volta por você mesmo, não pelo seu dinheiro." Rebeca fez uma pausa. "É por isso que tenho que te dizer. Vanessa estava planejando algo. Eu a ouvi ao telefone ontem à noite com seu pai. Eles vão alegar que Clara tentou chantageá-lo antes do casamento." Clara ofegou. "Isso é mentira." "Claro que é", disse Eduardo friamente. "Mas eles estão desesperados. A fusão teria lhes rendido milhões." A diretora tossiu. "Talvez devêssemos nos concentrar em levar as crianças para casa com segurança?" Na hora certa, Lucas puxou a manga de Clara. "Mamãe, o papai pode ir para casa conosco? Ele pode nos ajudar com nossa lição de matemática. Ele é bom com números, certo?" A pergunta inocente pairou no ar. Ir para casa com ele significava entrar no mundo deles. Seu pequeno apartamento, suas rotinas simples, sua vida real. "Por favor", acrescentou Léo, "podemos mostrar a ele nossa coleção de robôs." Eduardo olhou para Clara, tentando transmitir o quanto isso significava para ele. Ela suspirou, então acenou com a cabeça. "Tudo bem, mas nós fazemos as coisas do nosso jeito, Eduardo. Sem carros chiques, sem equipes de segurança, apenas tempo normal de família." "Tempo normal de família", Eduardo repetiu, como se estivesse testando as palavras. "Eu gostaria disso." Rebeca observou essa troca com lágrimas nos olhos. "Mamãe teria amado tanto eles", disse ela suavemente. A menção de sua mãe, que havia morrido 2 anos atrás, atingiu Eduardo com força. Ela nunca conheceu seus netos. Ele havia perdido tanto tempo correndo atrás dos sonhos errados. "Precisamos sair pelos fundos", disse Clara, pegando as mochilas dos meninos. Longe dos repórteres. Enquanto eles caminhavam para o SUV modesto de Clara, os meninos conversando animadamente sobre mostrar sua casa ao pai, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Ele consertaria essa bagunça. Ele os protegeria a todos.
E mais importante, ele nunca mais deixaria o orgulho ou a ambição lhe custarem o amor de sua verdadeira família. Mas primeiro, ele tinha que ajudar com a lição de matemática. De alguma forma, isso parecia a tarefa mais importante do mundo. O apartamento de Clara ficava no segundo andar de um prédio modesto em um bairro tranquilo. Eduardo seguiu a família pelas escadas estreitas, observando os meninos correndo à frente, as mochilas quicando. Não é o que você está acostumado, disse Clara apologeticamente ao abrir a porta. Eduardo entrou em uma sala de estar, aconchegante e cheia de bagunça, cheia de trabalhos de arte infantis e fotos de família. 3 pequenas mesas estavam alinhadas contra uma parede, cada uma decorada com os nomes dos meninos. Uma cesta de legos estava no canto ao lado de uma estante cheia de livros infantis. Isso é... A voz de Eduardo falhou. Isso é perfeito. Papai, venha ver nosso quarto. Os meninos o puxaram por um corredor curto até o quarto deles. 3 camas de solteiro, cada uma com colchas diferentes com temas espaciais, estavam dispostas como raios de uma roda. As paredes estavam cobertas de seus desenhos, principalmente prédios e pontes. Eles vão ser arquitetos, disse Clara da entrada. Assim como você queria ser antes que eu decidisse que ganhar dinheiro era mais importante. Eduardo completou. A ironia não passou despercebida por ele. Podemos mostrar a ele o projeto agora? Perguntou Lucas ansiosamente. Clara verificou o relógio. Primeiro a lição de casa, depois o projeto. Essa é a regra. Se nenhum dos meninos protestou, simplesmente foram para suas mesas na sala de estar e pegaram seus livros. Eles são muito disciplinados, disse ele baixinho para Clara. Eles precisam ser. Renda única, mãe solo. Nós sobrevivemos com rotinas. Eduardo observou enquanto ela se movimentava eficientemente pela pequena cozinha, preparando o jantar enquanto verificava os problemas de matemática da lição de casa. Aquilo era paternidade de verdade, não a versão fantasiosa que ele havia imaginado, onde o dinheiro resolvia tudo. Seu celular vibrou. Outra mensagem do conselho. Ele silenciou o aparelho. Pai, chamou Léo, você pode me ajudar com este problema de matemática. Na hora seguinte, Eduardo sentou-se com seus filhos ajudando com tabuadas e soletrando palavras. Ele descobriu que Liam amava ciências. Lucas era apaixonado por história e Léo já conseguia fazer complexos quebra-cabeças espaciais mentalmente. Isso eles herdaram de você, disse Clara enquanto mexia algo que cheirava delicioso. As professoras deles dizem que todos são talentosos em áreas diferentes. O momento de paz foi interrompido por um alerta de notícias de última hora na pequena TV de Clara. O pai de Vanessa estava em sua entrevista coletiva. Temos provas, dizia Ricardo Almeida, de que Clara Santos tentou extorquir dinheiro de Eduardo Pereira semanas antes do casamento. Quando ele se recusou, ela planejou este espetáculo público para forçá-lo. Isso não é verdade, exclamou Clara. Eu nunca... Nós sabemos, disse Eduardo firmemente desligando a TV. Ninguém que importe vai acreditar nele. Mas Clara parecia preocupada. E se eles tentarem tirar os meninos? Pessoas ricas podem contratar advogados caros. Pare. Eduardo se aproximou dela. Eles são meus filhos. Assinarei qualquer papel de guarda que você quiser. Ninguém vai tirá-los de você. Os meninos, sentindo a tensão, ficaram quietos em suas mesas. Mãe? Perguntou Liam com uma vozinha baixa. Vamos jantar em família? A simples pergunta trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Sim, querido. Seu pai vai ficar para jantar. E ele pode ler nossa história para dormir? Acrescentou Lucas esperançosamente. Eduardo olhou para Clara interrogativamente. Ela acenou com a cabeça. Eu adoraria ler a história de vocês para dormir, disse ele. Durante o jantar, um macarrão simples, mas delicioso, que os meninos ajudaram a servir. Eduardo soube mais sobre a vida diária deles. Eles faziam aulas de karatê às terças-feiras, tinham um clube de ciências às quintas-feiras e iam à biblioteca todas as manhãs de sábado. E domingo é dia de panqueca, informou Léo seriamente. A mamãe faz as melhores panquecas. Talvez, disse Clara cautelosamente. Seu pai gostaria de vir para as panquecas alguma hora? Os rostos dos meninos se iluminaram. Sim, pai, por favor, venha para as panquecas. Eduardo sentiu que seu coração poderia explodir. Eu não perderia por nada. Depois do jantar, os meninos finalmente puderam mostrar a ele o projeto deles, um modelo
funcional de uma ponte pêncil, que haviam construído para a feira de ciências. Eduardo ficou impressionado com a compreensão deles dos princípios básicos de engenharia. Nós ganhamos o primeiro lugar, disse Liam orgulhosamente. Até vencemos os alunos do 5º ano. Claro que vocês venceram, disse. Eduardo, vocês são brilhantes. Todos vocês. A hora de dormir envolveu uma rotina bem coreografada de banhos, pijamas e escovação dos dentes. Eduardo observou maravilhado como Clara gerenciava os 3 meninos com facilidade e prática. Finalmente, eles estavam acomodados em suas camas e Eduardo sentou-se na cadeira de leitura entre eles. Eles haviam escolhido O Menino do Rio, ou outra obra equivalente, e já estavam em vários capítulos. Você vai ter que se atualizar na história, disse Léo seriamente. Enquanto Eduardo lia, os meninos foram gradualmente adormecendo. Ele se viu observando-os em vez do livro, seus rostos pacíficos, sua respiração constante. Como ele havia vivido tanto tempo sem conhecer esse tipo de amor. Na sala de estar, Clara estava corrigindo provas de sua turma. Eles têm uma grande prova de matemática amanhã, disse ela. Eles têm estudado a semana toda. Eles são incríveis, Clara. Você é incrível. A maneira como você os criou. Ela olhou para ele. Eu não tinha escolha. Eles precisavam que eu fosse forte. O celular de Eduardo vibrou novamente. Desta vez era seu advogado. A entrevista coletiva de Bradford criou alguns problemas, dizia a mensagem. Precisamos nos encontrar amanhã cedo. A guarda pode ficar complicada. Olhando para o telefone, depois para o apartamento pacífico ao seu redor, Eduardo tomou uma decisão. Clara, eu quero comprar uma casa para você. Algo com um jardim, mais segurança. Um lugar onde os meninos possam ficar a salvo de todo esse circo midiático. Eduardo, não porque estou tentando controlar as coisas, acrescentou rapidamente, mas porque eles merecem ser protegidos dos meus erros, do caos que eu trouxe para suas vidas. Antes que Clara pudesse responder, eles ouviram pequenos passos. Léo estava no corredor segurando sua girafa de pelúcia. Eu tive um pesadelo, disse ele. O pai pode me cobrir novamente? Clara e Eduardo trocaram olhares. Amanhã eles teriam que lidar com advogados, repórteres e ex-noivas vingativas. Mas naquela noite havia apenas isso. Um menino precisando de seu pai. Claro que posso te cobrir, disse Eduardo pegando a mão do filho. Eu não vou a lugar nenhum. A manhã seguinte chegou como um tornado. Eduardo acordou no sofá de Clara ao som do seu telefone tocando e o cheiro de café da manhã sendo preparado. A família Almeida entrou com uma liminar de emergência, disse seu advogado sem rodeios. Eles estão alegando que você é mentalmente instável e incapaz de administrar a empresa. Na cozinha, os meninos estavam comendo cereais enquanto Clara preparava suas lancheiras. A cena era tão normal, tão pacífica, que as palavras do advogado pareciam ser de outro mundo. Pai, você vai vir à nossa prova de matemática hoje? Perguntou Lucas esperançosamente. A mamãe disse que os pais podem assistir pela janela da sala de aula. Antes que Eduardo pudesse responder, sua irmã, Rebeca, ligou. Ligue à TV, disse ela com urgência. Vanessa está dando outra entrevista. Está ruim, Eduardo. Clara pegou o controle remoto. E lá estava Vanessa, perfeitamente maquiada apesar de suas lágrimas. Estou preocupada com ele, ela estava dizendo. Jogar tudo fora por uma mulher que ele não vê há 5 anos? Essas crianças... Alguém já fez um teste de DNA? Eu só quero ajudá-lo a ver que ele está sendo manipulado. Chega, resmungou Eduardo, alcançando seu telefone. Mas Clara o interrompeu. Os meninos precisam ir para a escola, disse ela firmemente. Seu drama pode esperar. A viagem para a escola foi tensa. Os repórteres haviam encontrado o prédio de apartamentos de Clara durante a noite e flashes de câmeras os cumprimentaram ao saírem. Os meninos se aproximaram de seus pais, assustados com todos os gritos e câmeras. Apenas continuem andando, Clara os orientou. Lembram o que praticamos? Não olhem para eles, não falem com eles. Na escola, a equipe de segurança de Eduardo já havia estabelecido um perímetro, mantendo a mídia afastada. Mas o dano estava feito. Outros pais olhavam e sussurravam enquanto eles passavam. Ignorem eles, Clara disse aos meninos, arrumando suas mochilas. Concentrem-se na prova de vocês hoje. Me deixem orgulhosa. E a mim, Eduardo acrescentou, ajoelhando-se ao nível deles.
Eu sei que vocês farão um ótimo trabalho. Depois que os meninos entraram em segurança, Clara se virou para ele. Isso tem que parar, Eduardo. Eles não podem viver assim. Eu sei. Meu advogado está trabalhando em uma ordem de silêncio contra os Almeidas e estou convocando uma entrevista coletiva esta tarde para contar nossa versão. Nossa versão? Clara pareceu cética. Desde quando nós somos um nós? Desde que percebi o que realmente importa. Clara, deixe-me ajudar a consertar isso. Deixe-me fazer parte das vidas deles. Realmente fazer parte. Antes que ela pudesse responder, a assistente de Eduardo apareceu, parecendo apavorada. Senhor, o conselho convocou uma votação de emergência para suspendê-lo como CEO. Ricardo Almeida está alegando que você se tornou emocionalmente comprometido e está tomando decisões irracionais. Ele está certo em uma coisa, disse Eduardo olhando pela janela da escola enquanto seus filhos se acomodavam na sala de aula. Estou emocional sobre isso. Eles são meus filhos. Eduardo, disse Clara suavemente, você não pode perder sua empresa. Os meninos nunca se perdoariam se... A empresa não importa. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que não era tão simples. Sua empresa empregava milhares de pessoas, pessoas com suas próprias famílias. Seu celular vibrou novamente. Desta vez era Jaime Souza. A filha de Almeida está aqui, seu amigo relatou. Ela está chorando para quem quer que ouça sobre como você teve um colapso nervoso no casamento. Ela está dizendo que Clara planejou tudo, que ela o tem perseguido por anos. Eduardo sentiu seu sangue ferver. Isso é ridículo. Clara nunca me pediu nada. Na verdade, Clara interrompeu. Vou pedir algo a você. Ela respirou fundo. Lute. Não apenas por nós, mas por eles. Mostre aos nossos filhos o que significa lutar pelo que é certo. Eduardo olhou para ela, vendo novamente a força que o fez se apaixonar por ela anos atrás. Senhor Pereira, o diretor da escola se aproximou deles. Os meninos estão perguntando se você vai ficar para assistir à prova deles. Pela janela, Eduardo podia ver seus filhos olhando ansiosamente para a porta. Eles estavam contando com ele, assim como eles haviam contado com a mãe nos últimos 5 anos. A reunião do conselho começa em 20 minutos. Sua assistente o lembrou. A votação pode esperar, Eduardo completou. Meus filhos precisam de mim. Ele passou a próxima hora observando pela janela da sala de aula, enquanto os meninos faziam a prova de matemática. Eles estavam focados, confiantes, ocasionalmente lançando olhares para sorrir para seus pais. Isso, ele percebeu, era o que o sucesso realmente parecia. Após a prova, durante o recreio, seu advogado ligou novamente. Almeida está jogando duro. Ele está ameaçando revelar alguns negócios questionáveis de seus primeiros dias. Diz que se você não renunciar silenciosamente, ele fará com que você perca tudo. Eduardo observou seus filhos brincando nos balanços, suas risadas ecoando pelo parquinho. Diga a Almeida que o verei na reunião do conselho. E diga a ele para se lembrar de algo. Um homem protegendo sua família é muito mais perigoso do que um homem protegendo seu dinheiro. Clara tocou seu braço. O que você vai fazer? Primeiro vou assistir nossos filhos terminarem o dia na escola. Depois vou lembrar a todos por que construí esta empresa em primeiro lugar. Ele sorriu severamente. E então, se você me permitir, gostaria de levá-la e aos meninos para procurar casa. Em algum lugar com um grande quintal e boa segurança. Eduardo, eu sei. Sem controlar tudo. Mas Clara, olhe para eles. Eles merecem estar seguros, ter espaço para crescer, ter ambos os pais em suas vidas. Uma comoção nos portões da escola os interrompeu. Vanessa havia chegado com uma equipe de câmeras exigindo falar com Clara. Hora de escolher os lados, disse Eduardo calmamente. Você está comigo. Nisso, Clara observou enquanto a segurança impedia Vanessa de entrar na escola. No parquinho, seus filhos brincavam, alheios à tempestade que se formava ao redor deles. Estou com eles, ela disse finalmente. O que quer que os mantenha seguros e felizes. O que quer que lhes dê o pai que eles merecem. Eduardo assentiu, entendendo completamente. Então vamos lidar com os abutres, juntos. Enquanto caminhavam em direção à crescente multidão de repórteres, Eduardo sentiu a mão de Clara deslizar na dele. Não era romântico. Era algo mais profundo. Eles eram pais, unidos na proteção de seus filhos. E que Deus tenha piedade de qualquer um que tentasse machucar sua família. A sala de reuniões da Kensington Technologies
estava repleta de tensão quando Eduardo entrou. 12 membros do conselho estavam sentados em torno da mesa enorme, com Ricardo Almeida na extremidade oposta, parecendo convencido. Vanessa estava ao lado do pai, seus olhos vermelhos de choro, ou fingindo chorar. Que bom que finalmente se juntou a nós, zombou Almeida. Terminou de brincar de casinha? Na verdade, eu estava assistindo meus filhos fazerem uma prova de matemática, respondeu Eduardo calmamente, tomando seu lugar. Eles tiraram notas perfeitas, aliás. Eles são brilhantes, assim como a mãe deles. A mãe deles, cuspiu Vanessa, não é nada além de uma interesseira. Cuidado, Eduardo a interrompeu, sua voz fria. Você está falando da mãe dos meus filhos. Jaime Souza, que estava no conselho, pigarreou. Estamos aqui para discutir a liderança da empresa, não assuntos pessoais. Assuntos pessoais? Almeida se levantou, agitando uma pilha de papéis. Este homem abandonou seu próprio casamento, derrubou o preço de nossas ações e colocou em risco uma fusão que vale bilhões. Tudo porque uma professora de cidade pequena apareceu com crianças alegando que são dele. Eles são dele, disse uma nova voz da porta. Todos se viraram para ver Rebeca entrando carregando uma pasta. E eu posso provar isso. Esta é uma reunião fechada do conselho, protestou Almeida. Sou acionista da Kensington, lembrou Rebeca. E tenho algo que o conselho precisa ver. Ela começou a distribuir papéis para cada membro do conselho. 5 anos atrás, quando Clara descobriu que estava grávida, ela tentou entrar em contato com Eduardo. Através do escritório dele, eu trabalhava como sua assistente na época. Eduardo olhou para sua irmã. O que você está dizendo? Achei isso nos e-mails particulares de Vanessa, continuou Rebeca. Ela interceptou as mensagens de Clara. Ela sabia da gravidez antes mesmo de começar a namorar você, Eduardo. A sala de reuniões explodiu em caos. O rosto de Vanessa ficou branco. Você está mentindo, ela gritou. Os horários e cabeçalhos de e-mail não mentem, disse Rebeca. Você viu uma oportunidade. Um homem rico com uma ex-namorada, grávida que não sabia que estava prestes a ser pai. Você se certificou de que ele nunca descobrisse. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é verdade? Claro que não é verdade, trovejou Almeida. Isso é ridículo. Estamos aqui para discutir sua capacidade de liderar esta empresa. Não, disse Margaret Chen, a membro do conselho com mais tempo de serviço. Acho que estamos aqui para discutir algo muito mais sério. Se esses e-mails forem autênticos, isso vai além de assuntos pessoais. Isso é fraude. Vanessa começou a chorar. Pai, faça alguma coisa. Mas o rosto de Almeida havia ficado pálido enquanto ele lia os e-mails. Vanessa, me diga que você não... Eu fiz isso por nós. Vanessa chorou. Ele era perfeito, rico, bonito, ambicioso. Eu não ia deixar uma professora de escola sem importância arruinar. Tudo! Eduardo se levantou lentamente. Você sabia. Por 5 anos você sabia que eu tinha filhos. Você me viu falar sobre querer uma família algum dia, sobre meus sonhos de ter filhos para orientar, e você sabia, porque você teria voltado para ela, Vanessa gritou. Um olhar para seus bebês preciosos, e você teria se esquecido de tudo sobre se tornar algo maior. Maior? Eduardo riu amargamente. Perdi os primeiros passos, as primeiras palavras, a primeira coisa de 3 meninos incríveis. Porque você queria ser a senhora Eduardo Pereira? A fusão, disse Almeida fracamente. Todos os nossos planos acabaram, anunciou Margaret Chen. Peço uma votação imediata, não sobre a liderança do Sr. Pereira, mas sobre se devemos processar os Almeidas por sua tentativa de manipulação do CEO desta empresa. Um por um, os membros do conselho acenaram em concordância. Vanessa desabou em sua cadeira, soluçando. Eduardo, Almeida tentou pela última vez. Seja razoável. Pense no dinheiro, que você vai perder. Eu já perdi 5 anos com meus filhos, disse Eduardo calmamente. Não há dinheiro suficiente para valer mais 1 minuto longe deles. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Clara com uma foto das provas. De matemática dos meninos, cada uma marcada com uma nota perfeita. Olhando para seus sorrisos orgulhosos e idênticos, Eduardo sentiu uma clareza que nunca havia conhecido antes. Construí esta empresa do nada, disse ele ao conselho. Não por dinheiro ou poder, mas porque queria criar algo significativo, algo de que pudesse me orgulhar.
Ele olhou novamente para a foto. Agora tenho mais 3 motivos para garantir que esta empresa permaneça forte e ética. A imprensa vai ter um campo aberto com isso, Jaime Souza alertou. Deixe-os. Acabei de me esconder. Meus filhos merecem ver seu pai defender o que é certo. Vanessa Silva e seu pai foram escoltados para fora do prédio pela segurança. Ao saírem, Vanessa se virou pela última vez. Eu realmente te amei, disse. Relaxa. Não, Eduardo Pereira respondeu. Você amou o que eu podia te dar. Clara Santos me amou o suficiente para criar nossos filhos sozinha, em vez de me forçar a paternidade antes de eu estar pronto. Depois que os Almeida se foram, o conselho rapidamente votou para manter Eduardo como CEO e para iniciar uma investigação sobre as ações de Vanessa. Mas Eduardo mal estava ouvindo. Ele estava muito ocupado mandando mensagens para Clara. Acabou, escreveu ele. A verdade veio à tona. Posso levá-la e os meninos para jantar para comemorar? A resposta de Clara veio rapidamente. Os meninos têm aula de karatê até às 18 horas, mas depois disso, sim, eles adorariam isso. Nós todos adoraríamos. Olhando ao redor da sala de reuniões para o império que havia construído, Eduardo percebeu que nada disso significava nada em comparação com aquele simples jantar em família que o esperava. Mais uma coisa, ele mandou mensagem para Clara. Quero mostrar uma casa que encontrei. É bem perto da escola dos meninos, com um enorme quintal e espaço para todos. Inclusive eu, se você me deixar perto. Enquanto esperava por sua resposta, Eduardo sabia que tudo o que viesse a seguir seria melhor do que qualquer vida que ele havia planejado antes. Porque desta vez, ele tinha suas prioridades em ordem. Seu telefone vibrou mais uma vez. Clara havia enviado outra foto. Os meninos em seus uniformes de karatê, sorrindo para a câmera. Vamos ver a casa, escreveu ela. Mas lembre-se, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Assim como seus filhos estavam aprendendo em sua aula de karatê. Eduardo sorriu, finalmente entendendo que as melhores coisas da vida não podiam ser apressadas ou compradas. Elas tinham que ser conquistadas, um momento precioso de cada vez. A casa que Eduardo havia encontrado era uma bela casa colonial com uma varanda que dava à volta, a apenas 3 quarteirões da escola dos meninos. Enquanto o corretor de imóveis os guiava pelos cômodos, os trigêmeos correram à frente, suas vozes excitadas ecoando pelos espaços vazios. Olha, mãe, Léo chamou do andar de cima. Tem um quarto perfeito para nossos desenhos. E um quintal enorme, Lucas acrescentou, pressionando o rosto contra uma janela. Podemos construir uma casa na árvore, Liam sugeriu, olhando esperançosamente para seu pai. Clara observou a excitação de seus filhos com uma mistura de alegria e preocupação. Eduardo, isso é demais, é muito grande, muito caro. Nada é demais para eles, Eduardo disse suavemente. Além disso, a casa de hóspedes lá atrás seria perfeita para mim. Perto o suficiente para fazer parte de suas vidas, mas não pressionando muito rápido. Depois que as revelações sobre a decepção de Vanessa chegaram à imprensa, a opinião pública mudou dramaticamente. A história de uma mãe criando trigêmeos sozinha, enquanto o pai era mantido no escuro, ressoou nas pessoas. Agora, em vez de escândalo, os jornais estavam chamando isso de uma história de amor. Pai! Os meninos correram de volta para baixo. Podemos ver a casa de hóspedes? Podemos te ajudar a decorá-la? Na verdade, Clara disse cuidadosamente, é algo sobre o que precisamos conversar. Como você se sentiria com seu pai morando perto? Não em nossa casa, mas perto o suficiente para vê-lo todos os dias? Os meninos trocaram olhares. Eles sempre pareciam ter conversas inteiras sem falar, e então explodiram em sorrisos idênticos. Sim! Eles gritaram em uníssono. Mais tarde naquela noite, depois que o corretor de imóveis foi embora, a família sentou-se nos degraus da varanda compartilhando uma pizza. O sol do final do verão projetava sombras longas sobre o que logo poderia ser seu quintal. Quero fazer isso direito, disse Eduardo, enquanto observava os meninos elaborando planos para sua casa na árvore dos sonhos. Sem pressa, sem pressão. Apenas estar aqui e ser o pai deles. Clara assentiu. Eles precisam disso. Eles precisam de você. Ela fez uma pausa. Recebi uma ligação de uma editora hoje. Eles querem que eu escreva um livro sobre criar os trigêmeos sozinha. Isso é incrível.
Eduardo começou a alcançar a mão dela, então parou. Eles não estavam lá ainda. Talvez eles nunca estivessem. E isso estava tudo bem. Mãe, pai, Liam chamou. Terminamos os planos da casa na árvore. Os meninos exibiram orgulhosamente seu desenho. Um projeto detalhado que mostrava uma verdadeira promessa arquitetônica. Eles até incluíram medidas e uma lista de materiais. Olha, Léo apontou para uma seção do desenho. Esta parte conecta nossa casa à casa de hóspedes do pai, para que possamos visitar a qualquer momento. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Crianças confiam em encontrar as soluções mais simples para problemas de adultos. Naquele instante, seu telefone tocou. Era seu advogado. Os Almeidas querem se resolver, relatou o advogado. Eles estão oferecendo abandonar tudo em troca de nenhuma acusação criminal contra Vanessa. Eduardo olhou para sua família, porque era isso que eles eram agora, por mais incomum que fosse, e tomou uma decisão. Diga a eles que sim, disse ele, mas com uma condição. Eles têm que fazer uma declaração pública admitindo o que fizeram. Meus filhos merecem saber que seu pai não os abandonou voluntariamente. Depois que desligou, Clara o olhou interrogativamente. Acabei de lutar, explicou ele. Os meninos não precisam ver mais drama. Eles só precisam que seus pais se entendam e lhes deem uma vida estável. Falando em vida estável, disse Clara, as reuniões de pais e professores são na próxima semana. A professora deles quer te conhecer. O rosto de Eduardo iluminou-se. Sério? Sério. Ela diz que os meninos não param de falar do pai. Aparentemente, eles têm dito a todos que você vai ajudá-los a construir o melhor projeto de feira de ciências de todos os tempos. Sem pressão. Eduardo riu. Os meninos haviam se mudado para o quintal agora, medindo espaços para sua futura casa na árvore. Eles trabalharam juntos perfeitamente. Liam calculando distâncias, Lucas anotando e Léo desenhando a paisagem. Eles são incríveis, Eduardo disse suavemente. Como você fez isso? Criá-los tão perfeitamente sozinha? Um dia de cada vez, Clara respondeu. Assim como vamos fazer agora. Juntos, mas separados. Ambos os amando à nossa maneira. Um carro passou lentamente e eles ficaram tensos esperando fotógrafos. Mas era apenas um vizinho, acenando amigavelmente. O circo da mídia está diminuindo, Clara observou. Bom, os meninos merecem uma vida normal. Eduardo observou seus filhos debatendo o melhor local para uma escada de corda. Sabe, eu sempre achei que sucesso significava ter a maior casa, o carro mais caro, a esposa perfeita da sociedade. E agora eu sei que é isso, estar aqui, observando-os crescer, chegando a ser o pai deles. Ele sorriu. Mesmo que isso signifique morar em uma casa de hóspedes e construir casas na árvore em vez de arranha-céus. Pai, Lucas chamou. Podemos começar a casa na árvore neste fim de semana? Vocês não têm seu clube de ciências. No sábado, Clara lembrou-os. Depois do clube de ciências, Léo sugeriu esperançosamente. Eduardo olhou para Clara, que assentiu. Depois do clube de ciências, ele concordou. E talvez possamos tomar sorvete no caminho para casa. Os meninos vibraram, depois voltaram ao planejamento. Eles trabalharam até o pôr do sol, com a cabeça inclinada sobre seus desenhos, ocasionalmente olhando para cima para sorrir para seus pais. Ao anoitecer, Clara se levantou. Hora de ir para casa, meninos. Escola amanhã. Mas, mãe, eles protestaram em uníssono. Não terminamos os planos. Os planos esperarão, ela disse firmemente. Dê adeus ao seu pai. Os meninos correram para abraçar Eduardo, quase o derrubando com seu entusiasmo. Te vejo amanhã, pai? Liam perguntou. Amanhã e todos os dias depois, Eduardo prometeu. Enquanto observava Clara ir embora com seus filhos, Eduardo ficou parado, no que logo seria seu quintal, olhando para a casa que logo seria sua casa. Não dele e de Clara, aquele capítulo ainda era incerto, mas dele e de seus filhos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Clara. Eles querem que você leia. A história de dormir deles pelo FaceTime. O mesmo capítulo de ontem à noite. Eduardo sorriu, já indo para o carro pegar seu exemplar do livro. Isso, ele percebeu, era o que realmente significava um final feliz. Não gestos grandiosos e casamentos de conto de fadas, mas momentos simples de amor, encadeados dia após dia, construindo algo real e duradouro. Uma casa na árvore de cada vez.
3 meses se passaram desde o casamento que nunca foi. As folhas estavam ficando douradas no quintal da casa colonial, que agora era o lar da família mais incomum da cidade. Clara e os meninos moravam na casa principal enquanto Eduardo havia transformado a casa de hóspedes em sua própria, com uma escrivaninha onde podia trabalhar em casa 3 dias por semana. Pai! Lucas chamou da casa na árvore quase terminada. Precisamos da sua ajuda com o telhado. Eduardo subiu a escada resistente que eles haviam construído juntos. Todos os fins de semana dos últimos meses, ele e os meninos trabalharam em seu projeto, aprendendo sobre arquitetura, física e trabalho em equipe ao longo do caminho. Está ficando bom aqui em cima, disse ele examinando o trabalho deles. Sua mãe vai adorar o canto de leitura que vocês projetaram. Os meninos brilharam de orgulho. Eles insistiram em adicionar um espaço especial onde Clara pudesse ler para eles, assim como ela havia feito todas as noites de suas vidas. Lá embaixo, Clara estava corrigindo provas no balanço da varanda. Essas tardes tranquilas de sábado haviam se tornado sua nova normalidade. Não mais repórteres. Não. Mais escândalos. Apenas tempo em família. Os documentos de acordo com os Almeidas chegaram. Eduardo disse a Clara mais tarde, enquanto os meninos estavam limpando suas ferramentas. A declaração pública de Vanessa será divulgada na segunda-feira. Clara assentiu. Como você se sente sobre isso? Honestamente, estou apenas feliz que acabou. Os meninos merecem ter toda a história por aí, mas depois disso, ele deu de ombros. É hora de seguir em frente. A campainha tocou e Rebeca chegou com sacolas de comida chinesa, seu jantar tradicional de sábado. Os meninos correram para abraçar a tia, que havia se tornado uma presença constante em suas vidas. Adivinhem o quê? Anunciou ela enquanto arrumavam a mesa. A empresa do seu pai acabou de ganhar o contrato para construir o novo Museu de Ciências Infantis. Sério? Os meninos quicaram de emoção. Podemos ajudar a projetá-lo? Na verdade, disse Eduardo, eu estava pensando em trazer alguns consultores especialistas, 3 jovens arquitetos que têm uma perspectiva única sobre o que as crianças adorariam em um museu de ciências. Os olhos dos trigêmeos se arregalaram. Nós? Sério, sério. Todos os sábados, depois de terminarmos a casa na árvore, podemos trabalhar em ideias para o museu. Clara observou essa troca com um sorriso suave. Só não se esqueçam da feira de ciências da escola no próximo mês. O modelo do seu sistema solar não vai se construir sozinho. Falando em escola, disse Rebeca, como foi a reunião de pais e professores? A senhorita Thompson disse que eles são os melhores alunos da classe. Clara relatou orgulhosamente. E ela acha que seus últimos projetos de construção mostram uma verdadeira promessa. Assim como o pai deles, Rebeca sorriu. E a mãe deles, Eduardo acrescentou rapidamente. Clara é quem incentivou a criatividade deles todos esses anos. Depois do jantar, enquanto os meninos mostravam a Rebeca as últimas melhorias da casa na árvore, Clara e Eduardo sentaram-se nos degraus da varanda, compartilhando um momento de silêncio. Recebi outra ligação da editora, disse Clara. Eles querem mudar o livro. Em vez de apenas minha história de criar os meninos sozinha, eles querem incluir toda a jornada, incluindo esta parte, como estamos fazendo funcionar. 2 pais, separados, mas juntos, colocando os filhos em primeiro lugar. Eles acham que isso poderia ajudar outras famílias. Eduardo observou seus filhos rindo com sua tia. Estamos fazendo funcionar, não estamos? Estamos, não é convencional, mas... Clara sorriu. Quando fomos convencionais? Naquele instante, Léo correu com a agenda familiar, o sistema de organização de Clara, que agora incluía todas as atividades de Eduardo com os meninos. Pai, não esqueça, disse Léo seriamente. Amanhã é o dia das panquecas, e depois disso vamos ao Centro de Ciências para pesquisar para o nosso projeto do museu. Não vou esquecer, Eduardo prometeu. Nunca vou perder outro dia de panquecas. Mais tarde naquela noite, depois que os meninos foram para a cama, Eduardo e Clara sentaram-se no canto de leitura concluído da casa na árvore. O ar de outono estava fresco e as estrelas brilhavam acima deles. Eu estava pensando, disse Clara baixinho, sobre o que os meninos disseram na semana passada sobre quererem hifenizar seus sobrenomes. Clara, não precisamos... Não, eu quero. Eles também devem ter seu nome. Eles têm tanto orgulho de serem seus filhos. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Eu sou o orgulhoso.
Todos os dias fico maravilhado com eles, com a forma como você os criou, com a forma como você me deixou fazer parte de suas vidas agora. Sabe, disse Clara pensativamente, 5 anos atrás, quando você foi embora, achei que meu coração estava quebrado para sempre. Mas olhando para trás, talvez nós dois precisássemos daquele tempo. Você precisava aprender o que realmente importa na vida, e eu precisava encontrar minha força. E agora? Agora estamos exatamente onde deveríamos estar. Pessoas diferentes do que éramos naquela época. Pessoas melhores. Da janela do quarto dos meninos veio o som suave da música da sua luz noturna. Ainda a mesma canção de ninar que Clara havia tocado para eles quando bebês. Não me arrependo de nada, Clara continuou. Toda decisão, toda luta levou a este momento. Para que nossos filhos tenham ambos os pais que os amam mais do que qualquer coisa no mundo. Mesmo que esses pais não estejam juntos, Eduardo perguntou. Clara sorriu. Mesmo assim, talvez especialmente então. Porque agora estamos escolhendo ser uma família, não por causa do romance ou da obrigação, mas por causa do amor. Amor puro e simples pelos nossos filhos. Na manhã seguinte, como prometido, Eduardo chegou cedo para o dia das panquecas. Os meninos correram para cumprimentá-lo, ainda em seus pijamas, as covinhas do pai aparecendo em seus sorrisos animados. Enquanto ele os ajudava a medir farinha e quebrar ovos, enquanto Clara preparava café e arrumava a mesa, enquanto o sol da manhã enchia sua cozinha com luz dourada, Eduardo percebeu algo profundo. Isso era melhor do que qualquer final de conto, de fadas. Isso era real, isso era família. E em algum lugar entre o xarope de bordo derramado e a conversa alegre dos meninos, entre as correções gentis de Clara em sua técnica de mistura e suas próprias tentativas desajeitadas de virar panquecas, Eduardo Pereira, o homem que certa vez pensou que tinha tudo, finalmente entendeu o que era verdadeira riqueza. Não estava em suas contas bancárias ou no preço das ações de sua empresa. Não estava em casamentos extravagantes ou páginas da sociedade. Estava aqui, nesta cozinha, com massa de panqueca em sua camisa e 3 meninos incríveis o chamando de pai. Este era seu final feliz. Não aquele que ele havia planejado, mas aquele que ele estava destinado a ter o tempo todo. Pai, Liam chamou, tirando-o de seus pensamentos. Você está queimando as panquecas. E quando o alarme de fumaça disparou, e os meninos riram e Clara correu para abrir as janelas, Eduardo soube com absoluta certeza que não mudaria uma única coisa em sua vida perfeitamente imperfeita. Afinal, algumas histórias de amor, não, são sobre romance. São sobre família, sobre segundas chances e sobre o tipo de amor que fica mais forte a cada dia. Um café da manhã de panquecas de cada vez. Fim.